Tudo bem. Bem-vinda ao ColaboraCast. Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite e a oportunidade dessa troca de conhecimento. Eu sou Cleide Moura, sou contadora, MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, consultora de negócios com propósito, com foco em estruturação e organização de gestão empresarial. Muito bom. Me conta uma coisa, contabilidade, como é que você escolheu essa área aí para trabalhar? Contabilidade, na realidade, sempre esteve no meu caminho. Eu sou do interior e trabalhei durante alguns anos, desde os 14 anos que eu trabalho, na verdade, em uma empresa de manutenção de micros, a famosa antiga Lan House. Eita, E nós! aí eu Tu é tinha... antiga, hein, mulher? Aham. Eu nem sei o que é isso. Trabalhei muitos anos. E aí eu tinha fácil acesso a computador, então eu fazia muito teste vocacional. Quando eu fazia os testes vocacionais, vinha na sequência contabilidade, direito e psicologia. Eu esquecia contabilidade porque eu não queria fazer contabilidade, ia para direito ou psicologia. Porém, eu sempre gostei de brincar com os números, de trabalhar com os números. E eu passei de atendente da Lan House para administradora da Lan House. Eu fazia tudo do financeiro, só que eu não sabia que aquilo ali era financeiro. Uau. Eu trabalhava na parte da gestão financeira, do contas a pagar e contas a receber, mas eu não sabia até então que aquilo ali fazia parte também da contabilidade. E aí, quando eu vim morar aqui em Salvador, eu só vim com a roupa do corpo e a minha bolsa, R$ 120 de cheque especial, vim morar de favores. Foi uma caminhada árdua, inclusive, né? Eu transformei minha dor em direção. Uau. E eu entendi que contabilidade era o caminho quando eu comecei a ver nos jornais, nos anúncios, nos classificados, a vaga para contabilidade era todos os dias. Para de contabilidade, auxiliar contábil, assistente contábil, analista fiscal, e disse não. Então, o caminho é esse aqui mesmo. Fiz novamente um teste vocacional, isso lá por volta de 2010, 2014, final de 2013 para início de 2014. Fiz novamente o teste vocacional e novamente veio em primeiro lugar contabilidade. Eu disse, é contabilidade que eu vou fazer. E eu tinha muito medo de não passar no CRC, porque os dois cursos que eu queria são os dois cursos que exigem um exame de suficiência para a gente exercer a função, que é contabilidade e direito. Aí, contabilidade CRC, direito OAB. Eu disse, não tem jeito, eu vou ter que encarar. E fiz e passei com tranquilidade no CRC. E é uma profissão que eu amo, de paixão. Se eu pudesse voltar atrás, faria a contabilidade novamente. Eu Uau. sou apaixonada pela minha área. Que massa, e é muito lindo quando a pessoa trabalha naquilo que ela gosta, naquilo Com que ela é certeza. apaixonada, né? É satisfatório, é muito prazeroso. O trabalho ele não é maçante. Ele é um trabalho que você desenvolve com tranquilidade. Eu falo sempre que eu pratico contabilidade. Eu estou aqui no celular, eu já estou mexendo em alguma estratégia, bolando alguma estratégia, escrevendo. E aí eu tenho as empresas que eu administro, eu faço a gestão financeira de algumas empresas e a questão da contabilidade. Eu estou aqui no celular e já estou bolando. Lembrei de alguma particularidade de alguma empresa, já estou aqui bolando estratégia. E isso flui naturalmente, porque quando a gente faz o que a gente ama, não existe a questão do trabalho que te fada. É um trabalho que te motiva. E eu sou muito motivada em fazer o que eu faço. Caraca, que top. Você estava me falando sobre a questão do MEI, do microempreendedor. Hoje é grande parte dos cerca de 280 mil empreendedores que nós temos, por exemplo, em Salvador. A maior parte deles é MEI. Me conta aí qual é o grande tendão de Aquiles do MEI. O tendão de Aquiles do MEI é que eles já nascem com a visão micro. Eles não têm uma visão de expansão, porque eles entendem que se eles crescem, eles vão pagar impostos. Porém, se eles não crescem em faturamento também. Eles vão viver uma eterna luta, né, de estar paralisado em função do não crescimento. E deve ser o oposto. Você deve pensar em função do crescimento. O empresário, por menor que seja o negócio dele ele já tem que iniciar com uma visão de expansão. Quando você tem uma visão de expansão alinhado à elaboração de processos claros e com metas e objetivos claros, você vai crescer com tranquilidade, porque você só vai pagar o imposto alto se você faturar alto. E para isso existe justamente o planejamento financeiro. A gente normalmente inicia com uma entrevista para fazer uma projeção, montamos um diagnóstico financeiro, um mapeamento de perfil empresarial personalizado
e um plano de ação justamente para que o empresário cresça com tranquilidade. E o MEI, infelizmente, eles têm essa retração, essa mente do empresário que não pode crescer em função de não pagar imposto. E se eles analisarem, né, que o empresário que, de fato, precisa crescer, eles precisam, de fato, desenquadrar do MEI. E, infelizmente, ainda existe esse tabu. Tem uma pesquisa do Sebrae e do IBGE que diz que 49% das empresas no Brasil, elas fecham antes de completar 2 anos. E elas fecham justamente por essa ausência dos processos bem claros, da gestão financeira, né, da questão da contabilidade estratégica, porque o empresário, ele acha que sozinho ele pode tudo. É o famoso Severino, o empresário Severino. Ele acha que ele pode ser operacional e ele acha que ele também pode fazer toda a gestão administrativa. Porém, eles não conseguem fazer a gestão administrativa bem feita e algo fica pelo meio do caminho. E é justamente o suporte principal, o pilar principal, que é a gestão administrativa financeira. Quando não se tem gestão administrativa financeira, o que ocorre? A administração de fluxo de caixa inexistente. Mistura-se cartão corporativo da empresa com débitos pessoais, cartões pessoais com débitos da empresa. E dinheiro entra, dinheiro sai e se perde pelo meio do caminho. Tem empresários que não sabem nem ao menos quanto é que eles faturam por mês. Só sabe que fatura. Não sabe se dá lucro ou prejuízo. Recentemente, eu estava com uma cliente no início desse ano. E ela estava desesperada, porque ela disse que ela só dava prejuízo. Eu não sei mais o que fazer, eu acho que o jeito é fechar. Então, vamos sentar, vamos entender, internalizar onde é que está esse gargalo. Sim. E aí o gargalo estava nas despesas pessoais dela. Ou seja, a empresa dela não dava prejuízo. Ela era quem se dava o prejuízo. Justamente por conta dessa ausência de gestão de fluxo de caixa. Vem cá, ninguém nunca conseguiu me responder o que eu vou te perguntar, de verdade. Ninguém nunca conseguiu dar uma resposta convincente para isso. Todo mundo me fala, vou te falar, todo mundo me fala exatamente a mesma coisa que você falou aqui, sobre o maior problema é misturar PJ com PF e PF com PJ. Quando faz essa mistura, acaba com a empresa. Beleza. Só que a grande pergunta é como o empresário ou um empreendedor consegue desmisturar o que está misturado. Por quê? Quando ele tem essa informação, quando essa informação chega para ele, aí Cleide chegou lá, profissional, tal, rapaz, já vi aqui qual é o erro, tipo essa moça aí que você falou. O erro é esse daqui. Só que no mês que vem essa moça já está com o cartão para pagar, já está com a escola dos filhos para pagar, já está com a compra do mês para pagar, já está com a bolsa que ela comprou para pagar, está com tudo para pagar. Como é que ela consegue desmisturar esse negócio, mulher? O plano de ação funciona justamente para isso. Conte aí como é que funciona. Você já ouviu falar em desmame de criança? Sim. Você não consegue desmamar uma criança de vez. Você não consegue tirar de vez ela desse processo de desmame. Sim. Do mesmo jeito funciona. O plano de ação, ele existe justamente para isso. Você não consegue desenvolver um plano de ação bem elaborado com menos de 12 meses. Você tira aos poucos. Caraca. Então, em 12 meses, pelo menos... Você consegue tirar. E eu falo com propriedade, porque eu consegui fazer isso com uma cliente que eu iniciei em março. Ela já está com contas totalmente independentes. O empresário, ele não quer estipular para o labor. Ele vai tirando de acordo com o que dá. Sim. Mas ele tem despesas fixas por mês. Então, ele tem que ter prolabore estabelecido. Sim. Quanto é o meu custo por mês? 5 mil? Então, meu prolabore precisa ser 5.500, porque eu preciso ter uma folga. Tá. O empresário, ele não faz isso. Ele vai tirando à medida que dá. Vai sobrando, eu vou tirando. E quando não sobrar? A empresa sofre as consequências. Porque as contas da empresa ficam e as deles é paga. Não existe CNPJ com CPF desorganizado. Quando você arruma o dono da empresa, automaticamente você consegue arrumar a empresa. O meu método de desenvolvimento na gestão administrativa financeira é vinculada à empresa, mas é também ao dono. Porque se o dono não modifica a mentalidade dele, a gente não consegue desenvolver. Ok. A criança no desmame começa a chorar. Sim. Porque ela quer continuar mamando.
Sim. Como é o dono da empresa? Você já analisou que para a gente conquistar algo na vida, a gente precisa fazer algumas renúncias? O dono da empresa precisa fazer renúncias. Por isso que ele precisa modificar a mentalidade dele para ele iniciar um processo de consultoria financeira. Porque ele vai precisar iniciar algumas renúncias. Você renuncia agora para lá na frente viver a glória. É dessa forma que funciona. Não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo. O caminho é único. Você tem metas, você tem objetivos claros, então a gente vai fazer acontecer. Agora precisa de 50% de você, 50% de mim. Eu estou aqui como profissional para te orientar, para te direcionar nos processos da forma mais clara possível. Agora eu preciso que você esteja focado em função disso. Eu preciso que você queira. Okay. E para você querer, você vai precisar fazer renúncias. Boa. Visão empreendedora, gestão financeira e contabilidade. Você, como consultor, atende somente pessoas físicas ou somente pessoas jurídicas ou ambos? Eu atendo ambos. Como consultora financeira, eu atendo pessoa física e pessoa jurídica. No meu escritório de contabilidade, a gente atende só pessoa jurídica. A gente tem foco só em pessoa jurídica. Porém, na consultoria financeira, a gente atende pessoa física e pessoa jurídica. Até porque a sociedade, de modo geral, quando se fala de finanças, a gente não pode trazer apenas para a CNPJ. A gente sabe que o que mais tem é CPF negativado, por exemplo. E eu dou muito suporte nesse sentido, de planejar pagar as dívidas, né, acumuladas. Eu estou conseguindo dar suporte a clientes que têm dívidas acumuladas de 4 anos, que ela nem imaginava que ela conseguiria pagar mais. E a gente está seguindo um plano de ação e está pagando aos poucos. É como eu disse, você precisa começar, você precisa iniciar, dar o pontapé inicial. Mas não consigo pagar tudo. A gente vai pagando como dá, mas precisa ser pago. Precisa zerar. Tem um ditado que é assim, sabe como é que se come um elefante? Aí como? Por partes. Pedacinho por pedacinho. Exatamente. Você come, ou um boi no caso, né? A gente precisa do pontapé inicial. É a mesma coisa. Eu tenho um foco na reserva de emergência. Ok. As empresas, elas iniciam com o dinheiro do sócio, né? E só vai caminhando. Caminhando, algumas dão super certo e outras não dão certo. Mas não dão certo por quê? Porque no mês que não foi bom, não tinha uma reserva de emergência. Tá. A reserva tanto para pessoa física quanto jurídica? Quanto jurídica. Inicialmente, eu oriento uma reserva de 5% sobre a receita bruta. Ah, mas não dá, não consigo 5%. Guarde R$50. Mas comece a guardar. Você precisa começar. Porque não adianta você todos os meses dizer que não dá, porque não deu 5%, que é equivalente a 600, mas sobrou 300, mas mesmo assim eu não guardei nada. Como assim? Boa. Como assim? Você não conseguiu 5%, mas não sobrou 300? O que der, bota. O que der, bota. Para começar a virar um hábito, né? Exatamente. É constância. Tudo é questão de constância. Se você cria o hábito, aquilo ali deslancha. Eu tenho clientes que eu iniciei com um nível de endividamento de 36% sobre a receita bruta, só referente a empréstimos. Isso foi reduzindo aos poucos. E ela dizia que era impossível ter uma reserva de emergência. Isso afligia muito ela. E hoje ela está com a reserva de emergência consolidada. Ok. Sobre essa questão de pagamento de dívidas, você recomenda fazer esse pagamento de que forma? Indo lá no Serasa, limpa nome, indo direto na fonte? Como é que é? Eu solicito um levantamento, eu faço todo o processo de orientação. E o cliente vai em busca do débito. Normalmente eu oriento que busque lá no Serasa e busque também nos bancos. Porque existe um entrave. Quando você limpa diretamente pelo Serasa, você fica lá com a restrição no Banco Central. Porque normalmente eles terceirizam o débito, a empresa de cobrança. Quando você limpa o seu nome diretamente com o banco, o tempo para que eles enviem as informações para o Banco Central e que seu nome fique totalmente sem restrição é mais rápido. Porque às vezes você está sem restrição no banco, mas está lá no Banco Central. Entende? Então eu oriento normalmente. Ir no Serasa, verifica no Serasa como é que está o débito e verifica no banco. Inclusive levar a própria proposta que está lá no Serasa para o banco, porque às vezes o banco cobre, porque o Serasa demora de repassar para o banco. Olha só, rapaz. Tem uma parada que dizem, não sei se existe, a lista negra do Bacen. Tem isso ou não? Com certeza, tem. A lista negra do Bacen é justamente esses débitos que ficam lá no Serasa, 90% de desconto, 70% de desconto. Normalmente você vai pagar ali, mas vai permanecer lá no Bacen.
Eita. Às vezes você tem que mandar, repassar a informação para o Banco Central, entre em contato com o banco em que você devia, também abre um protocolo no Banco Central informando que o débito foi pago. Eu falo isso, eu acompanhei a compra de um imóvel em que a pessoa não tinha restrição no Serasa, não tinha nenhum débito e passou um pente fino. Um dia que eu devia um cartão de crédito de não sei quantos anos, que ele pagou pelo Serasa e estava lá no bacinho o débito. Nossa, rapaz, realmente uma situação em tanto, hein? E você, tá acompanhando, tá curtindo? Compartilha pra geral, porque esse aqui é um bate-papo de milhões para você aproveitar. Tem alguma dica, um top 3 aí do Saia das Dívidas com 3 dicas práticas? Você primeiro tem que ter propósito. Eu falo sempre que você não consegue desenvolver nada se você não colocar no papel. Coloque no papel, numa planilha, como for mais fácil para você. Mas projete. Você tem que ter a sua visão de futuro, de curto, médio e longo prazo. Isso é essencial e necessário. Segundo, que você tem que ter foco naquilo que você de fato quer fazer, ter disciplina. E terceiro, que você tem que ter consciência de onde você está e onde você quer chegar. Ninguém chega a lugar nenhum sem colocar o pé, Meta, né? objetivo, Sem colocar, às vezes eu falo, né? Coloca o pé que Deus dá ao chão. Ninguém chega em lugar nenhum sem dar o primeiro passo. E é necessário dar o primeiro passo. Boa, boa. Excelente, hein? Visão empreendedora, gestão financeira e contabilidade. Esse é o nosso papo aqui. Você está curtindo? Cleide Moura, contadora. Cleide, você recebeu novos clientes agora na carteira de quê? Recebi novos clientes na carteira de consultoria financeira. O que é que você vai ajudar essas pessoas aí? Como é que vai ser? A gente iniciou... Primeiro eu faço, no primeiro contato, eu faço uma reunião. Inclusive, desses clientes, tem cliente de fora do estado. O quê, gente? Dá para atender Dá remotamente, pra atender tranquilamente, remotamente. Fiz ontem, 10h30 da manhã, uma consultoria. Domingo, com a cliente de São Paulo. E aí, esses clientes, inicialmente, a gente tem o primeiro bate-papo. Fechando o contrato, eu envio para eles uma projeção financeira, uma entrevista de projeção financeira. Eles respondem essa entrevista, são perguntas pontuais que tem nessa entrevista. Inclusive, tem uma dessas perguntas que alguns clientes ficam emotivos, né, quando leem, porque fala, nossa, meu negócio já tem tantos anos, e se meu negócio fecharem as portas hoje, eu não consigo me manter por uma semana. Eita, né? Forte, né? É uma das perguntas que tem lá. Foi uma pergunta feita pós-pandemia, não foi? Pós-pandemia, exatamente. Exatamente. E é estratégico mesmo. Porque quando eu falo de mudança de mentalidade, você tem que mexer, né? Você tem que ir lá no emocional, porque o dinheiro é um dos principais pilares que move o nosso emocional, né? Você sem dinheiro é passivo a todo tipo de humilhação. E aí, depois dessa entrevista, né, que é respondida, eu monto um diagnóstico financeiro personalizado, direcionado ao empresário, faço um mapeamento de perfil e monto um plano de ação. E aí a gente vai seguindo esse plano de ação, aí a gente coloca de 0 a 90 dias, após esse período de 4 meses a 6 meses, e assim sucessivamente até fechar os 12 meses. A gente inicia com as metas de curto e médio prazo, visando as metas de longo prazo. Vou voltar aqui só um pouquinho na questão do microempreendedor individual. Eu conheço algumas pessoas que fazem o microempreendedor no nome da mãe, do pai, do filho, do Espírito Santo, sim. amém, de todo mundo, para continuar no ciclo ali e não ultrapassar. Esse é o ponto 1. Vamos começar com o ponto 1, daqui a pouco eu vou pro ponto 2 então. Sim. Até que ponto faz sentido isso? Isso gera um ciclo vicioso. Na verdade, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Imagine você que muita gente não consegue administrar um CNPJ. Mas você vai saber administrar 3, 4, 5, 6. Alguém vai sair no prejuízo. E normalmente quem sai no prejuízo foi o parente que emprestou o CPF para abrir um CNPJ. Então isso não faz nenhum sentido. A empresa é sua, a responsabilidade é sua. Quem é responsável pela expansão da sua empresa é você. Então tome essa responsabilidade para si e expanda. Entenda que você pode expandir de forma organizada. Boa. Se você organizar os processos previamente, você consegue expandir com tranquilidade. Uma coisa que eu sempre falo, gestão financeira é medida preventiva, não é custo, é investimento. Porque se você investe na gestão financeira,
você vai ter uma empresa consolidada e sustentável. Uhum. Uma coisa, sobre essa transição aí do MEI, qual é o próximo nível? Depois do MEI vem o quê? Depende a gente normalmente faz um planejamento tributário, você pode ser Simples Nacional, dependendo da sua atividade, nem todas as atividades podem ser enquadradas no Simples Nacional, você pode ser lucro presumido, lucro real, depende do seu faturamento, depende da sua atividade, depende de várias particularidades. Mas para esse próximo passo aí, porque, vamos lá, que no passo MEI, teoricamente, na maioria dos casos, apesar de poder ter um funcionário ou até um estagiário, é apenas um. Apenas um. Aí depois o cara vai evoluir para a próxima etapa, então ele já pode botar mais funcionários, então ele tem um custo maior. Ele pode colocar mais funcionários, contratar novos funcionários, mas para ele ter um custo maior, isso quer dizer que a empresa dele cresceu, o faturamento dele cresceu. Tá. Né? Ele pode colocar novos funcionários, ele pode... Estagiário, mesmo no meio, ele pode ter, né? Funcionário que ele tem a limitação de um só. Mas ele pode faturar com tranquilidade. Porque no Simples Nacional, por exemplo, você pode faturar até 4.800.000 anual. No MEI, você só pode faturar 81 mil anual. E esses 81 mil é dividido por 12 meses, que é igual a R$ 6.750 por mês. Não é que você você é MEI, você pode emitir uma nota de 10 mil no mês, 12 mil, 20 mil. Não, você só pode faturar até 6.750. Inclusive, uma das grandes problemáticas que eu vejo no MEI é que eles ficam se limitando em vender via maquineta de cartão de crédito, justamente porque, do mesmo modo que eles têm obrigações acessórias, né, com o CNPJ, a maquineta de cartão de crédito, a administradora de cartão de crédito também tem obrigações acessórias a enviar. Então, quando eles enviam as obrigações acessórias, automaticamente cruza a informação. Peraí, você é MEI, você não faturou só 6.750. Você faturou além. Então, normalmente, eles são notificados por conta da maquineta de cartão de crédito. Então, eles se limitam em faturar, em vender, justamente por ser MEI. Agora, uma coisa interessante aqui sobre o MEI. Faturamento e lucro são coisas diferentes. Faturamento e lucro são coisas diferentes, com certeza. Quando você fatura, você vai ter os custos, você vai ter as despesas, e só depois é que você vai ter, de fato, lucro ou prejuízo. O empresário está de olho sempre na última linha do Excel. Exatamente. Só que a questão se o MEI ele paga pelo faturamento, não propriamente pelo lucro. Não, o MEI não paga pelo faturamento. O MEI ele tem uma guia de recolhimento mensal que equivale a 5% de um salário mínimo, que dá uma média de R$ 81,90. O único custo que o MEI tem mensal, se ele não tiver funcionário, é só isso. É o custo de imposto que o MEI tem. Quem paga sobre o faturamento são empresas a partir da tributação do Simples Nacional, que é por tabela progressiva. Mas e a operação dele para comprar uma máquina, para comprar uma coisa, comprar outra? Isso não tem nenhum vínculo com a incidência do imposto dele. A incidência do imposto dele é sobre o faturamento bruto. Isso é que no final fica nada, né? Depende. Porque o cara vai investir, Cleide, vai comprar máquina, vai comprar um computador, vai comprar alguma coisa para a loja, vai pagar um aluguel da loja, às vezes o cara tem uma biboquinha lá. Você entende que se você vai fazer um investimento é porque você está em expansão, você está no processo de crescimento, você só investe se você puder. Se sua empresa não tem condição de fazer um investimento, você não vai fazer um investimento. Normalmente, quando o empresário resolve fazer um investimento, é porque a empresa dele está em expansão e, de fato, está crescendo e tem condição de custear. Ok. Desenquadrar ou abrir outro CNPJ? Desenquadrar. Não há necessidade de abrir um novo CNPJ. Você só vai desenquadrar se quiser acrescentar, fazer alguma alteração contratual, mudar capital social, acrescentar sócio, porque o MEI, o microempreendedor individual, de fato uma única pessoa, né? É uma categoria especial. Você pode desenquadrar, você pode adicionar um sócio no seu contrato social, ou 2 ou 3. Não há necessidade de abrir um novo CNPJ. Ok. Cleide, o que eu não te perguntei, mas que você veio ensaiado para falar no podcast? Rapaz, quando eu chegar lá no podcast, isso aqui eu vou falar, viu? Na verdade, eu não vim ensaiada. Eu vou falando porque eu gosto de falar, na verdade, né? A gente fica um pouco nervoso às vezes, mas eu não vim ensaiado, não. O que eu quero, na verdade, o recado que eu quero transmitir para o empresário, de modo geral, é que antes mesmo deles abrirem um negócio, que eles criem os processos, que sejam processos claros, né? Que tenham metas bem elaboradas, porque quando você tem processos claros, você tem metas bem elaboradas, você tem previsibilidade,
você consegue ter tempestividade das informações. E a partir daí você consegue fazer uma gestão de fluxo de caixa com tranquilidade, consegue também crescer com tranquilidade. Uhum. Quais são esses processos? Os processos é justamente gestão de fluxo de caixa, você projetar a sua empresa antes dela nascer, você ter metas claras, quanto que eu preciso faturar para suprir as necessidades da minha empresa, né? O que é que me... tem gente que abre CNPJ, que no CNPJ tem tantos quinais, tantas atividades, que é de tudo um pouco, e na verdade, no final de tudo, não faz nada, que contrate uma consultoria financeira se entender que não tem capacidade técnica de trabalhar desse processo de gestão, que inicie já com a contabilidade, porque a contabilidade é fator essencial para uma boa gestão da empresa, para orientação, para esse processo de orientação, para acompanhamento. Tem gente que está desenquadrado do MEI há mais de um ano, há 2, 3 anos e nem sabe. Tem gente que abre o MEI, parou de utilizar o CNPJ e deixa lá aberto, não paga as guias de recolhimento e o débito só crescendo. Eita. E depois não tem negócio de caô de dizer, não sabia, né? Não, você vai ter que pagar. Você vai precisar pagar, porque o débito vai ficar lá. Eita. Aí uma hora ou outra vai para a dívida ativa. E você vai ter que pagar. Caraca, viu? No máximo você vai conseguir parcelar, mas o juros está lá, correndo solto. Então tem que ficar ligado. Se você abrir um MEI e não está usando, vai continuar cobrando as guias do DAS. Então Com fica toda ligado certeza. aí. Uma empresa só cresce com dinheiro de terceiro? Não, de forma alguma. Uma empresa não só cresce com dinheiro. Na verdade, a empresa não pode ter dependência de dinheiro de terceiros. Tá. A empresa, normalmente, ela inicia com o investimento do sócio e ela tem que se manter com o dinheiro dela. Porque ela precisa, de fato, ter faturamento suficiente para suprir as necessidades da empresa e para que tenha minimamente um lucro para suprir as necessidades do sócio. Porque senão não faz sentido você ter uma empresa. Uhum. Qual o propósito de toda empresa, Cleide? O propósito da empresa é crescer. Não existe você abrir um CNPJ querendo ficar limitado, alimentando crenças de que se você crescer, você vai pagar mais imposto. O propósito de toda empresa é crescer. Ótimo. Deixa uma mensagem final aí para quem acompanhou aqui o ColaboraCast. Bom, estou muito feliz por esse momento. Eu sempre falo que quando a gente arruma a nossa bagunça interna, que Deus nos devolve a autoridade. Então, arrume seu CPF, arrume seu CNPJ e vá crescer. Cresça, porque não existe limites, de fato, para quando a gente tem sonhos, quando a gente tem metas bem elaboradas. Não existe limites. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. Galera, para você que acompanhou aqui esse episódio, eu tenho um oferecimento de Assoveba. Acesse seminovogarantido.com.br, é o site da Assoveba. São mais de 1.000 carros lá no site, mais de 120 lojas associadas e em breve tem o Feirão Duelo dos Seminovos da Assoveba, que acontece ali no estacionamento do Açaí da Paralela e claro que você é o convidado para comprar um carro no Super Duelo dos Seminovos. Eu fico por aqui, digo sempre, porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tchau, tchau.